Olá, senhores pais, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer um relato de uma conversa que eu tive com o pai de um aluno nosso, onde o questionamento era sobre o nível de jogos que a escola de futebol precisa participar para o desenvolvimento de um atleta. Existem linhas de pensadores, do pessoal que estuda o futebol, principalmente a base e a formação, que defende que nessa fase da formação do atleta é muito mais importante o nível de treinamento, a qualidade de treinamento desses atletas do que o número de jogos que ele vai fazer durante uma temporada. Ou seja, eu preciso aprender, treinar, me desenvolver, e o jogo acaba sendo uma ferramenta, uma ferramenta de complemento de trabalho, de complemento de treino. Que é o que a gente discute tanto. O que é melhor? Eu preciso competir para formar ou formar para competir? Quando eu consigo formar para competir, esse atleta vai chegar na competição com um nível melhor de trabalho e de desempenho. Quando eu coloco ele só a competir, visando em formar ele, daqui a pouco eu consigo formar a parte mental dele, eu consigo que ele seja competitivo, mas daqui a pouco ele não entende processos do jogo, que é o que a categoria de base exige. Enquanto que há 30 anos atrás nós faríamos um teste e seríamos ensinados dentro da categoria de base, hoje o atleta que não chegar na categoria de base com conceitos básicos bem integrados à sua rotina, esse atleta não vai entrar na categoria de base. Tá? Bom, eu trouxe aqui essa foto que é da nossa categoria Sub-15, que foi campeã da Copa Timoneiro 2024. Esse grupo fez 6 jogos na fase de classificação, depois jogou uma semifinal e uma final. 8 jogos. Dentro dessa temporada a gente ainda jogou um torneio com mais 3 jogos no CT do Grêmio, quando nós fomos convidados, e mais 2 amistosos contra os testes do Grêmio. Então a gente vai considerar que esses atletas fizeram em 2024, de jogos oficiais no futebol de campo, 11 jogos. E eles ainda foram intercalados com a Copa Timoneiro de Futsal, para a categoria Sub-15, e a Base Cup de Futebol 7 para a categoria Sub-14. Então esses atletas tiveram, em média, 15 jogos na temporada. 15 jogos oficiais na temporada 2024. Tá, só que eles treinavam 3 vezes por semana futebol de campo, 2 horas e meia de trabalho. E alguns deles participaram do nosso performance, do nosso projeto de performance. São aqueles atletas, alunos, que querem muito ser jogador de futebol e o pai entende que ele precisa de algo mais, então a gente tem esse trabalho em 2 dias extras na semana, que inclui trabalho de força, velocidade, uma lapidação desse atleta. Bom, o que eu quero dizer para vocês por que dessa foto? Nessa foto eu tenho 20 atletas. São os atletas que jogaram a final. Não estavam presentes aqui Guilherme Zenker e Miguel Farias. Miguel, nessa época, ele estava lesionado, já tinha sido aprovado no Cruzeiro, e o Zenker jogou a primeira parte do ano, depois parou, voltou e tal. O que eu quero te dizer? Tenho 20 jogadores nessa foto. Desses 20 jogadores, nós temos Brian Quiles, aprovado na Sub-17 do Cruzeiro, João Vitor Thomas, Cruzeiro Sub-17, Gabriel Noronha, São José, João Zinco, Cruzeiro, base do Cruzeiro, Nicolas Santin, Cruzeiro, Bernardo Silva, Sub-15 do Cruzeiro, João Gabriel Rocha, tá na Ubra, Lucas Silva, Sub-17 do Cruzeiro, João Duarte, o nosso querido Flipper, Cruzeiro, Luiz Felipe Prato, aprovado na Sub-15 do Cruzeiro, o Flipper é Sub-17 e tem 16 anos.
Luiz Miguel, aprovado na Sub-15 do Cruzeiro. Quem mais aqui? Tarararara. Thiago Flores, Sub-17 do Novo Hamburgo. Gustavo Ribas foi aprovado para a transição do Cruzeiro e não sabia se ia continuar, então, mas foi aprovado para a transição. E aqui a gente tem o Murilo, que ele é 08 e está integrado hoje na categoria Sub-20 do Cruzeiro, em preparação para a próxima temporada. Então aqui nessa foto nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com o Miguel, 15 com o Zenker. 15 jogadores de 22 que fizeram parte desse elenco na temporada de 2024. Com a formação adequada e com a qualidade de cada jogador, eles sim terão espaço nos clubes. Porque ao chegar aos clubes, eles entendem o processo do jogo. E a qualidade técnica deles vai naturalmente sobressair. Outro ponto é que a gente deixa para terminar a última parte da formação deles, que é a competitividade dentro do clube. Que não dá para negar que a competitividade dentro do clube é diferente de uma Copa Timoneiro, de outras, de uma Liga dos Vales e tal. Mas por que a Copa Timoneiro, né? Porque ali não pode o jogador federado. Nesse momento é muito importante que os nossos atletas possam aprender, se desenvolver e que não estejam jogando sob pressão, que é muito comum nas escolas de futebol e nos clubes. Colocar sempre o jogador mais forte, não dar espaço para o jogador que precisa se desenvolver. E como esse treinador está muito preocupado em ganhar a competição, daqui a pouco dispensar um jogador que não foi bem em 1, 2 jogos para colocar um outro que momentaneamente vai entregar o que esse treinador precisa. Então esse processo de formação, ele precisa ser bem claro, bem objetivo, para que ele possa ter resultados. E esses são os resultados que nós buscamos. São 15 jogadores aprovados em clubes de um universo de 22 jogadores. Será mesmo que eu preciso competir todo final de semana em qualquer competição sem um projeto organizado? Ou o nível de treinamento vai entregar resultado? De novo, a gente precisa pensar: competir para formar ou formar para competir? Eu acredito no formar para competir. Só que para formar precisa de competência para poder ensinar essa gurizada, desde a Sub-7 até a Sub-15. Aqui a gente tem Luiz Felipe Prato, é um exemplo, desde a Sub-11 treinando na nossa escola. Maturação baixa, fisicamente não estava pronto para o clube e sempre sendo aliciado para o clube, onde ele não teria o desenvolvimento ideal, porque não iria jogar tanto no clube, já que o clube está mais focado em jogar, a maioria dos clubes, né? Mais focado em jogar do que preparar esse jogador. Seguramos ele mais tempo na escola. Hoje, aos 15 anos, ele entrou no clube e vai terminar a sua fase maturacional e vai agregar a competitividade necessária que ele precisa dentro do clube. Entregamos o nosso produto. Certo? Desculpa se o vídeo ficou longo, mas era um resultado, era uma satisfação que eu queria dar para esse pai, mostrando a foto, mostrando os resultados dessa categoria. Hoje a gente tem uma categoria Sub-13, que está em formação, que o ano que vem é 14, que a gente está preparando para no ano seguinte começar a encaminhar esses caras para os clubes, para que eles possam chegar no clube e permanecer no clube, e não passar numa peneira,
e quando for para dentro do clube, ficar na escola do clube, na transição, não chegar na base e naturalmente desistir do sonho de ser jogador de futebol, tá? Esse é o processo que a gente tem dentro da Futuro Crack Academy.